Fala amigos do canal Coração Cruz Maltino, eu sou o Maicon e estou dando início a mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama. E hoje vou começar falando sobre o próximo jogo aí, Vasco e Brusque fora de casa. O Vasco já viajou hoje para o Sul para enfrentar essa partida aí fora de casa, uma partida complicada, porque o Brusque vem com 2 desfalques e está com 11 jogos sem vencer uma partida, então eles farão de tudo possível para ganhar essa partida do Vasco, para poder subir na tabela e ainda tentar sonhar com um possível acesso, que matematicamente ainda é possível, mesmo estando muito abaixo na tabela. Bom, o Vasco aí terá o retorno do lateral Zeca, que cumpriu suspensão por terceiro cartão amarelo, deve voltar à titularidade ao lado aí do Léo Matos na outra lateral. A zaga deve ser composta ainda por Castan e Ricardo Graça. No gol, Vanderlei. Andrei está suspenso. Teremos alguma novidade aí no meio-campo aí do Vasco, tendo Marquinhos, Gabriel, Nenê e mais um. Muito provavelmente será Bruno Gomes, que deve substituir o Andrei nessa função de volante, que é o substituto imediato, né? E no ataque poderemos ter um Morato junto com Cano e Gabriel Peck, substituindo Léo Jabbar por suspensão de um jogo lá da Copa do Brasil lá contra o São Paulo, que ele foi suspenso lá, teve um julgamento lá, ele foi suspenso. Vai ter que cumprir nessa rodada aí. O Vasco ainda ameaçou entrar com recurso lá para poder ter um efeito suspensivo para Léo Jabbar entrar em campo, porém o Vasco desistiu. Então ele está suspenso, volta na próxima partida contra o Goiás, que é dentro de São Januário, mas Gabriel Peck deve assumir a ponta ali pela esquerda, juntamente com o Morato caindo pela direita, mas eles sempre fazem inversão, né, durante o jogo, então não tem muita posição fixa certa. O certo mesmo é Germancano no ataque. Bom, o Vasco pulou da 10ª colocação para a 9ª colocação, uma posição porque empatou na última rodada, um mole gigantesco do Vasco pela segunda rodada seguida contra o Cruzeiro, dentro de casa, com aquela polêmica toda de Globo, VAR, arbitragem, CBF, dirigentes que não têm responsabilidade nenhuma, não têm representatividade nenhuma dentro do Vasco, estão um pouco se fudendo, estão nem aí para a instituição, que é mais que se lasquem mesmo. Bom, em caso de vitória aí, o Vasco pode chegar até a 7ª colocação, alcançando os 37 pontos, e pode diminuir a diferença para o CRB, que ainda vai jogar a rodada. O CRB está 10 pontos à frente do Vasco, é o 4º colocado. O Vasco tem que pensar nisso, é CRB ali, que é o 4º colocado. Porque terceiro, segundo e primeiro, depois, caso a gente consiga as vitórias, a gente vê. Mas a gente tem que pensar primeiro na 4ª colocação. Botar na cabeça do jogador de Fernando Diniz. É passinho por vez, jogo por jogo, para a gente chegar no andar de cima. Para brigar por G4, para subir para a Série A, que nunca deveríamos ter saído. Bom, o Vasco aí está com jogadores em fim de contrato, algo em torno de 15 jogadores, sendo alguns deles importantíssimos, que são titulares do Vasco e que vêm desempenhando boas funções dentro de campo. Bom, eu tenho aqui a cola aqui do site aqui, de alguns deles, alguns jogadores do Vasco que estão em término de contrato, que eu vou citar aqui. Bom, primeiro jogador, Morato. Fim de contrato, 31 de dezembro desse ano. Ele está emprestado pelo Bragantino e provavelmente não deve ficar no Vasco, porque o Bragantino aí tá de vento em popa e deve querer manter o jogador para formar um elenco, mesmo ele já tendo uma idade um pouquinho avançada, já está na casa dos 30. Andrei, cria da base do Vasco, fim de contrato 31 de dezembro deste ano, é jogador do Vasco. O Vasco tem que renovar o contrato dele e nem iniciou conversa com o jogador para renovação de contrato, o que é preocupante, porque ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e a situação para o Vasco complica, que aí ele sai do clube de graça, o Vasco não vê um centavo do jogador. Ó, nota 10, o Alexandre Pássaro, voa garoto, vai lá Jorge Salgado, ó, parabéns, tá pensando longe você. Daniel Amorim, que vem se destacando toda vez que entra substituindo Cano, tá com fim de contrato lá de empréstimo, tá emprestado pela Tombense.
é um dos jogadores que eu gostaria que ficasse para a próxima temporada, porque eu tô vendo que Germancano não deve ficar para a próxima temporada, porque o futebol dele está muito desproporcional com o nível do Vasco. Infelizmente eu tenho que falar isso. É chato, torcedor vascaíno pode ficar puto, mas é a verdade atual. O Vasco não tem time, não tem um elenco para Germancano. Germancano é elenco de Série A. É elenco que está brigando por títulos. Porque é jogador que faz a diferença no momento certo. E é o jogador que está fazendo a diferença no Vasco nesse momento, mesmo estando nessa draga de Série B. Para você ver. Contrato de Germancano acaba 31 de dezembro. É outro que o Vasco nem sentou para negociar. Mas diz Germancano que ele não está pensando nisso agora. Quando acabar o Brasileiro ele senta para negociar. Mas eu acho muito difícil o Vasco ficar com ele. Bom, o goleiro House, que é reserva lá agora do profissional. Um bom goleiro vindo da base, é ativo do Vasco, o final do contrato dele 31 de dezembro também, é jogador do Vasco, tem que renovar o contrato, cara, é cria da base do Vasco, é ativo do Vasco, o Vasco pode fazer um dinheiro futuramente com ele, ou até mesmo na titularidade do Vasco. Descobrir um grande jogador, um Elton da vida, imagina você. Porra, o Vasco tá dando mole, cara, não é possível. Valber, graças a Deus, o contrato dele é curto, 31 de dezembro. Ó, tchau e benção, não precisa voltar não. Nem olha pra trás, filho. Vai pro Cuiabá, pra Transparência ou pra puta que te pariu. Léo Jabá, o Paok já havia solicitado que queria o retorno dele, né, pro Paok lá, mas o Vasco não liberou o retorno dele antes do fim do empréstimo e provavelmente não vai ficar pro Vasco na próxima temporada. Bom, Zeca também tá acabando o contrato dele esse ano, porém ele é um daqueles jogadores que eu falei que tem renovação automática por mais uma temporada. Então Zeca a gente está despreocupado. Vai sentar em dezembro, acabando o brasileiro, ou até mesmo em janeiro, assinou renovação automática, acabou, até o final do ano que vem. E é um jogador que até que tem uma qualidade para lateral, às vezes fazendo função no meio campo. Bom, Miranda, o Vasco tem contrato com ele até 31 de dezembro, porém tem a questão do doping, que ainda vai ser julgado, então a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar suspenso. Então o Vasco já se propôs a renovar o contrato com ele até o fim do doping, para aí sentar novamente e ver outra história. Aí é uma situação bem complicada. Michel veio emprestado do Grêmio, 31 de dezembro acaba, 30 de novembro acaba o contrato dele. Ó, o Vasco já falou que não quer mais ele, não tem mais aproveitamento, porque tá para fazer martoscopia no joelho e só volta no final de dezembro, ou seja, encerrou a passagem. Nem teve passagem, né? Porque veio pro departamento médico, veio fazer medicina no Vasco. Romuleta, melhor dizendo, 31 de dezembro, é jogador do Vasco. Esse, ó, filhão, pega a mala, ó, vai embora, ó. Some. Não quero mais saber de você não, meu filho. Vai lá pro Flamengo, vai no Flamengo lá, pô. Você não tinha falado anteriormente que o Flamengo, auge da minha carreira, isso e aquilo? Volta pro Flamengo, vai lá ajudar o Flamengo lá. Tomar no cu. Vanderlei, 31 de dezembro, sendo que tem cláusula de renovação automática também por mais uma temporada. É outro que está despreocupado. Mas jogadores que têm situação preocupante é Daniel Amorim, Germancano e Andrei, que são jogadores que estão mostrando futebol, estão mostrando qualidade, estão tentando guiar o Vasco rumo ao caminho certo, porém a diretoria está pouco se importando. Já sabe como é que vai terminar, né? Bom, vamos falar agora da justiça. Um processo aí do agravo de instrumento da ação dos Templários, que é uma torcida do Vasco, movida aí pelo seu Dr. Eloy, que tá para ser julgado no dia 28 agora, para decidir se Levenciano se mantém ele assume a presidência do Vasco ou se mantém essa draga desse Jorge Salgado. Espero eu que o Levenciano ganhe esse pleito aí para poder assumir e tentar ver se ainda dá tempo de resgatar o Vasco para jogar para a Série A ainda essa temporada, porque a situação tá crítica. Bom, basicamente o noticiário do Vasco hoje foi esse. Não tem mais muito o que falar. Virei aqui para fazer um pós-jogo do Vasco e Brusque. Espero eu que com uma vitória finalmente do Vasco, porque eu tô cansado de dar péssimas notícias do Vasco, tô cansado de dar porrada crítica aqui ao Vasco. Eu quero fazer um elogio, cara, eu quero comemorar. A torcida do Vasco merece isso pelo apoio que tá dando. Então, você aí que
segue aqui o meu canal aqui, se inscreva aí, compartilha com os seus amigos aí, divulga aí, ó, pô, o canal lá do Maico lá, Espeto, pô, canal Coração Cruz Maltino, tá sendo bacana lá, ó, divulga aí. Você dá like aí, dislike para feedback, comenta aqui. Canal Coração Cruz Maltino 01 também no Instagram. Você também se inscreva lá, siga lá que eu tô botando conteúdo bacana lá também sobre os jogos, noticiário. E tô aqui pedindo a todos vocês que torçam pro Vasco não acabar porque tá demais, filho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até breve.